vamos para Luiz Anin, jornalista cultural, crítico de cinema, também estava com saudades do Luiz Anin por aqui. Tudo bom com você? Oi, Thalita, tudo bem? De Tudo volta sim. ativa. Foi bem de De férias? volta. Foi bem de férias. Ah, eu queria voltar aqui hoje e falar assim, Zanin, curti vários filmes que você recomendou, várias séries, anotei tudo, mas não foi o que aconteceu, né? Mas queria eu ter assistido muita coisa que você já trouxe aqui pra gente. Não consegui assistir algumas coisinhas, sabe? Diga, diga. Eu sei, férias de mãe de família. A gente sabe como é que é. Mas, O enfim, pessoal aqui já deve estar cansado de me ouvir falando durante a semana toda que eu preciso de férias das férias. Porque é isso, é, férias com filhos, nossa senhora, como cansa, ainda férias escolares junto, né? Mas ok, estou aqui de volta, que bom, que trabalhando eu bom. tenho essa folguinha, então é muito bom também, dos filhos pelo menos, né? E gosto também de vir aqui para o noticiário. A gente não desliga, né, Zeninha? A gente está o tempo todo aqui com as notícias, acompanhando, então é mais gostoso quando eu posso compartilhar as angústias do dia a dia, inclusive com todos vocês aqui. É um segredo que a gente guarda entre nós e que os nossos patrões não nos ouçam. A gente gosta do que faz. A gente gosta disso, né? Pois é. Pode Vamos ser lá. um tipo de desvio assim, psicológico, mas a gente gosta. Então, porque isso é uma forma da gente compartilhar também Com angústias e certeza. expectativas, e daí é isso, a gente vai vivendo, compartilhando pelo menos um pouquinho da nossa vida, isso é bom. É isso mesmo. Zanin trouxe várias indicações de filmes incríveis aqui pra gente hoje. Eu já cantei logo no começo do programa que a dica de streaming é o filme do J.D. Vance, o novo candidato a vice. Então vamos É. tentar chegar lá, né? Mas vamos lá, a gente começa com esse filme que é o... Peraí, deixa eu abrir minhas informações aqui. O Sequestro do Papa. Não é o Papa que foi sequestrado, o Papa é o sequestrador, inclusive. É uma impressionante e real história de um garoto Pois é. judeu que foi capturado pelo Papa. Conta mais pra gente, Zanin. Escolheram esse título no Brasil, então todas as matérias que estão saindo sobre o filme são obrigadas a explicar para o espectador que o título, embora chamativo, ele não diz exatamente do que o filme trata, né? É a história verídica que aconteceu na Itália em meados do século XIX, em que um menino de 7 anos de idade, chamado Edgardo Mortara, de uma família judaica, né, de judeus italianos, em Bolonha, esse menino foi tirado da sua família pela alegação de que quando ele era pequenininho, bebê ainda, ele estava doente e a babá dele, que era uma mulher católica, resolveu batizá-lo escondido da família, com medo da crença católica de que uma criança que não tivesse sido batizada, se morre, vai para o limbo, não vai para o céu, né? Então ela fez isso e batizou esse menino. De alguma forma, as autoridades do Vaticano, que na época tinham um poder enorme, né, a religião, a Igreja Católica, sobretudo na Itália, tinha um poder enorme, né, manda a polícia retirar essa criança do convívio familiar. Eram 8 filhos e esse menino é levado à força para o Vaticano, onde ele é criado na fé católica, né? E isso cria, gente, uma polêmica na Itália naquela época, assim, várias correntes de pensamento a favor da família, várias outras contra, e a Itália estava vivendo um momento político muito convulsivo, que eles chamam da época do Risorgimento, que não significa nada mais nada menos que a união dos estados que eram separados na Itália, eram reinos que combatiam entre si, e a unificação é chamada ressurgimento, e isso colocava o país em transe, né? E foi uma forma, hoje se vê, foi uma forma do poder da igreja de se reafirmar naquele momento em que ele também estava sendo questionado, né? Ou seja,
uma queda de braço entre a igreja e o Estado laico, né? Que é uma grande discussão até hoje. Alguns acham, não, mas por que o Marco Bellocchio, que é o diretor, grande diretor italiano, imenso diretor italiano, um dos maiores do mundo, com uma trajetória fantástica, né? Por que ele vai se debruçar num caso ocorrido em 1856 na Itália? Qual é a atualidade disso? A atualidade disso é clara, transparente. Num momento em que o Estado laico está sendo ameaçado, é trazida a história de um abuso possível naquele estado de coisas lá, porque a igreja detinha um poder que seria o poder do Estado, mas era o poder dela, igreja, de separar uma criança de uma família em nome de uma lei religiosa, que se sobrepunha às leis laicas de um Estado independente, né? Isso tem tudo a ver. Eu quero lembrar para vocês que uma ministra, que se tornou ministra de Estado do Bolsonaro, né, a senadora Damares Alves, disse no momento que assim é chegado o momento da igreja governar, né? Então, a igreja governando é isso aí que a gente vê nesse filme. É a igreja impondo seus dogmas não aos seus fiéis, mas à totalidade da população. Então, esse filme, que aparentemente é um fato histórico, localizado no passado, num tempo que não existe mais, ela se reveste de uma total atualidade. Então, para mim, é a grande estreia da semana. Já é um dos melhores filmes do ano, e não apenas pela atualidade, mas pela qualidade cinematográfica. Esse italiano, o Marco Bellocchio, é um grande diretor. Ele começa a carreira dele nos anos 60, ainda ele está hoje com 84 anos, e filmando com a maturidade de um mestre, mas com a garra de um menino, de um adolescente, que tem suas causas, tem sua concepção da história, da política, e usa seus filmes para defender esses direitos que estão sendo ameaçados no mundo contemporâneo. É um filme assim estupendo, que eu recomendo para todo mundo. É um show de direção, de fotografia, como vocês estão vendo aí, de figurinos, de reconstituição de época. É um filme perfeito. Você não encontra aquele tipo de filme que você sai, você fala, deixa eu procurar um defeito nesse filme. Você procura e não encontra, você só encontra qualidades, um elenco fabuloso, e tudo agenciado por esse grande regente que é o diretor de cinema Marco Bellocchio, um italiano que já fez assim obras fantásticas. Ele é um cara que muito debruçado sempre sobre a política italiana, o caso Aldo Moro, que foi o presidente da democracia cristã sequestrado e assassinado em 1978 pelas Brigadas Vermelhas. Ele aborda em vários filmes. Tem um filme dele chamado Bom Dia à Noite sobre esse caso, e tem um filme que eu vi que na verdade é uma série, mas que ainda não chegou até nós, que chama Externo Noite, que é também sobre o caso Moro. Então ele está sempre preocupado com essa questão política e dá uma elaboração artística assim genial, um tom operístico assim que vocês vão amar, eu tenho certeza. Infelizmente, uma discussão tão atual, né? Mas que importante essa reflexão sendo feita através do cinema desse filme. Já está em cartaz nos cinemas para vocês acompanharem o Sequestro do Papa. Vamos ao nosso próximo filme. A gente tem aqui Divertimento, que trata de música. Por coincidência da distribuição de filmes, ele faz um par interessante com outro filme brasileiro, perdão, com outro filme brasileiro que também está entrando em cartaz esta semana aqui, que é o filme A Música Natureza, de Léa Freire. Qual é o ponto em comum entre os dois? Falam da relação de mulheres com a música. Esse filme Divertimento é um filme francês, de uma diretora chamada Marie Castille Mansion Char. E ele conta a história verdadeira da Zaia, que é uma
uma jovem estudiosa de música que sonha ser regente, e ela tem uma irmã gêmea, Fetuma, que é violoncelista. São irmãs gêmeas e moram na periferia de Paris, longe dos cartões postais da capital francesa, submetidas à discriminação que existe, infelizmente, contra os descendentes de imigrantes árabes. Elas são de origem argelina, árabes, né? E elas fazem uma carreira, tentam fazer uma carreira cheia de muitas dificuldades, tanto econômicas quanto pela discriminação que sofrem, como músicas eruditas, como músicas instrumentistas de música clássica, né? E, por sorte, essa Zaia, ela encontra na trajetória dela um grande maestro que foi o romeno Sergiu Celibidache, e que é interpretado aqui no filme por um grande ator francês que é o Niels Arestrup. E ele, de certa forma, ele se torna o guru dessa moça e dá muitos conselhos bem realistas para ela, mas acaba abrindo a cabeça dela e ela se torna uma regente sob os conselhos do Celibidache. Celibidache, eu me estendo um pouquinho sobre isso, ele esteve aqui no Brasil em 1991 e eu fui a um concerto dele. Ele era um maestro totalmente inovador pela interpretação original que ele dava para grandes peças do repertório clássico, né? E ele era um cara que ele relacionava a música com o zen budismo, com filosofia, com matemática. Ele tinha uma cabeça totalmente diferente, ele foi um maestro totalmente original. Dentre os grandes maestros, ele tinha uma originalidade muito grande. E esse ator, ele transmite toda essa capacidade filosófica do maestro mesmo, de pegar assim e se tornar um guru, uma espécie de um guru mesmo, para abrir a cabeça de uma jovem que vinha da periferia e estava enfrentando essa selva que é o mundo da música clássica, onde é realmente um mundo muito competitivo e muito difícil para alguém vencer nesse mundo. E essa moça acaba se tornando uma regente, acaba fundando uma orquestra juvenil que se chama Divertimento, né? Por isso o nome do filme, e que tem músicos carentes de periferia e atingiu um grau de excelência. É um exemplo assim, de como a arte pode transformar pessoas. A gente tem projetos assim no Brasil semelhantes a isso. É muito interessante a gente ver como isso se deu também na França. É um filme muito legal assim, para quem gosta de música, para quem gosta de histórias de superação, de denúncia de racismo, de denúncia de machismo também. É um filme que eu indico muito. E ele faz parte, se você me permite já continuar, já engatar no filme brasileiro, desse documentário sobre a Léa Freire, que é uma música maravilhosa. Ela é uma instrumentista, ela tem formação clássica, ela é flautista também, né? E também não, ela se tornou conhecida como mais no início de carreira dela como flautista, né? E esse é um documentário clássico, né, em que não existem atores para interpretar os personagens como no filme francês, né? E esse aqui são os próprios depoimentos da Léa Freire, que hoje é uma mulher de 67 anos, e das pessoas que conviveram com ela, e mostram as dificuldades que ela teve, porque ela entra num mundo que é um mundo muito dominado por homens. É um mundo muito masculino, uma coisa interessante da gente pensar. O Brasil tem uma grande tradição de cantoras, mulheres, né?
desde da grande música, dos grandes sambas dos anos 30, 40, a grande música brasileira, né? Você sempre teve cantoras muito expressivas, Dalva de Oliveira, Elis Regina e tal, né? Mas no mundo dos instrumentistas da música brasileira, a presença feminina é rara, e ela destoava, porque ela andava, era menina ainda, menor de idade, ela ia para as boates, tocava a flauta dela, e todo mundo ficava impressionado com a qualidade artística dela, porque ela tinha, além do talento musical e que ela desenvolve tocando à noite, que é a grande escola de músico, né, que você tem que tocar de tudo e às vezes sem ensaio nenhum e se jogar, e ela tinha, além disso, um background de formação clássica, ela unia duas coisas, essa capacidade do improviso e um background, uma formação, uma base de música clássica e música erudita, de teoria musical mesmo, né? E é mostrado também nesse filme a dificuldade que ela teve em abrir caminho nesse mundo dos instrumentistas brasileiros, que são muito valorizados pelo mundo. Ela foi para os Estados Unidos, ela fez um monte de coisas, ela teve suas crises particulares. Em uma época, ela parou de tocar, depois voltou, e hoje ela é considerada, a depoimentos de músicos norte-americanos sobre ela é considerada uma compositora de mão cheia, do nível de, talvez seja exagero, mas de Villa-Lobos, de Tom Jobim, dos grandes compositores brasileiros, tanto da música chamada popular quanto da música tida por erudita. E ela faz um trabalho musical que acaba ficando, Thalita, na fronteira entre essas duas músicas. Quando você ouve a Leia, você não faz mais essa distinção, isso é música popular, isso é música para dançar, ou isso aqui é música para você escutar sentado de terno e gravata, ou vestido de noite para ouvir. Entendeu? Ela faz uma música totalmente original e que é muito prestigiada pelo mundo afora, no mundo musical internacional, e infelizmente ela é ainda pouco conhecida no seu próprio país. Eu acho que esse documentário traz também essa virtude de nos apresentar para uma artista nossa, que a gente tem todo o interesse em ouvi-la e conhecê-la mais. Então, esse documentário, que é um documentário de corte tradicional, ele tem essa virtude da descoberta. Está aparecendo aí a Laíde Costa, a grande cantora Laíde Costa, ela tem uma passagem importante na trajetória da Leia, que a Leia briga com a família quando ela era mocinha e sai de casa, quando ela tocava nas boates da noite. E não tinha para onde ir, não tinha grana, não tinha mais casa de família, então ela faz amizade com a Laíde Costa, que a Laíde a acolhe no apartamento que a Laíde, na época, morava aqui em São Paulo. Ela mora 2 anos e meio com a Laíde Costa, e ela fala que essa convivência foi absolutamente fundamental também na formação dela como música. É um filme muito legal. Sabe que eu vi nessa sequência, né, que você mandou a pauta, então esse filme sobre a Igreja Católica, e depois sobre música, e chega no Léa Freire, e eu pensei, nossa, que pecado não ter ouvido e não saber quem é Léa Freire, porque realmente, né, que mulher espetacular, e é comparada realmente a grandes gênios aí da música clássica, seja brasileira, seja de outros países. Que interessante, que bom a gente ter esse reconhecimento e poder conhecer melhor. Eu, no caso, nunca tinha ouvido falar realmente de Léa Freire, passo a conhecer agora essa grande mulher. Que bacana. É isso que o cinema nos proporciona também. Vamos lá. Vamos ainda de cinema ou a gente pode ir para streaming, senão não vai dar tempo? O que você acha? Deixa eu dar uma palhinha só sobre um filme que está estreando, que chama Chico para Sempre, que é um filme bastante popular, um filme chinês, é remake de uma história verídica japonesa, que é sobre a fidelidade de um cão ao seu dono. É a história de um cachorro
cujo dono morre, e esse cachorro espera pela volta desse dono durante 10 anos. Essa história deu um filme japonês de 1987, depois teve um remake americano com Richard Gere, né, em 2007, se não me engano, e agora surge um filme chinês contando a mesma história, mas ambientada na China. É um filme assim, bastante popular, vai contar essa história de um professor que acha um dia um filhote, leva para casa e desenvolve uma grande amizade entre os dois, tal, e esse cachorro vai todo dia acompanhando o professor quando ele vai tomar, no caso do filme chinês, é um teleférico que ele atravessa um rio para ir até a escola onde ele leciona, né? E esse cachorro, quando ele perde o seu, como se chama hoje em dia, tutor, né, o seu dono, ele fica esperando naquele lugar, né, por anos e anos a fio. E é uma história assim que realmente é muito comovente. Então, para quem gosta de uma história bonita, de fidelidade, de animal e de relações baseadas na ternura e não no interesse, esse é o filme. E quem for, prepare os seus lencinhos e leve uma boa carga de água mineral, porque é de chorar para desidratar esse filme. E é muito bem feito, muito legal. O cachorro é o máximo, os atores são bons, e ele pega ainda de quebra a realidade chinesa, mostrando como a China se moderniza e como algumas coisas do passado já são alteradas para que deem lugar à modernidade chinesa, que tem muitas virtudes, mas ao mesmo tempo também, como todo progresso acelerado, causa alguns distúrbios na população. Mas isso é quase que secundário, é a história mesmo do relacionamento desse homem e desse cão. Eu não posso ver esse tipo de filme. Eu assisti o trailer com um nó na garganta, não tem como, né? Não, esse não dá para resistir mesmo.